Imagine a superfície de um lago ao amanhecer. A água é de um azul profundo, quase imóvel, refletindo o céu que começa a se tingir de tons alaranjados e rosados. Há uma paz absoluta naquele cenário, um equilíbrio que parece eterno. No entanto, em um gesto simples, alguém atira uma pedra pequena para o centro desse espelho líquido. O impacto é imediato. Onde antes havia quietude, agora nascem círculos concêntricos que se expandem, desafiando a calmaria e alterando a face de tudo o que o lago refletia. Esse movimento é a metáfora perfeita para o que acontece quando uma nova peça é introduzida em uma engrenagem que já estava em movimento, ou quando um grupo de pessoas se une para um propósito comum pela primeira vez. A liderança, em sua essência mais pura, é o ato de observar essas ondas e saber que elas são inevitáveis, mas que também são o sinal de que algo novo e potente está prestes a surgir. No vasto horizonte da gestão humana, o início de uma jornada coletiva é sempre marcado por esse silêncio que precede a ação. Um estado de potencial latente, onde as expectativas pairam no ar como a névoa matinal sobre a água. É nesse momento que o líder de sucesso começa a sua verdadeira obra, não tentando impedir que a pedra caia, mas compreendendo que cada ondulação é um passo necessário para a maturidade. Existe uma beleza crua e por vezes desconfortável no início de uma equipe. Um período onde as máscaras da formalidade ainda estão bem ajustadas e o verdadeiro caráter de cada integrante permanece oculto sob a superfície. O líder observa, sente o peso da responsabilidade e reconhece que a harmonia aparente é apenas o prólogo de uma história muito mais complexa. Ele sabe que a tranquilidade inicial não é o destino final, mas sim o ponto de partida de uma transformação profunda que levará todos por caminhos de desafio e autodescoberta. A curiosidade do líder não se volta para o que é fácil, mas para o que está escondido nas profundezas dessa interação inicial. Ele entende que liderar não é um cargo, mas uma disposição constante para navegar em águas que nem sempre serão calmas. Esta jornada, que começa com um pequeno distúrbio na superfície, é o que define o sucesso ou o fracasso de quem se propõe a guiar outros. O clima é de antecipação, de uma tensão sutil que sugere que algo grandioso e talvez turbulento está para começar. A liderança é, portanto, a arte de se preparar para o invisível, de cultivar a visão necessária para enxergar além do imediato e perceber que cada indivíduo que se junta ao grupo traz consigo o potencial de mudar tudo o que foi construído até então. É um convite para o desconhecido, um chamado para abraçar a mudança como a única, constante e verdadeiramente confiável na vida de quem lidera. Para compreender a dinâmica das relações humanas dentro de um grupo, é preciso olhar para a própria vida. Assim como um ser humano atravessa fases distintas, da vulnerabilidade da infância à rebeldia da adolescência, até alcançar a estabilidade da fase adulta, as equipes também possuem um ciclo vital que não pode ser ignorado. Esse entendimento fundamenta a liderança em uma sabedoria que atravessa oceanos e culturas, sendo aplicada em grandes centros na Europa ou em florescentes economias na América Latina. O contexto em que uma equipe se insere é o solo onde as sementes do sucesso ou da discórdia serão plantadas. O líder de sucesso atua como um cartógrafo que mapeia esses estágios, sabendo exatamente em que terreno está pisando. Imagine o cenário global. Governos que tentam encontrar um rumo para suas nações, empresas que lutam contra a concorrência feroz em mercados saturados, ou mesmo pequenas comunidades que buscam resolver conflitos internos. Em todos esses lugares, o padrão se repete. A necessidade de uma liderança forte e consciente é universal, pois o ser humano, por natureza, busca direção e propósito. Quando o líder olha para o mundo ao seu redor, ele percebe que a falta de preparo para as fases de transição é a causa da ruína de muitos projetos ambiciosos. Setores públicos que operam no limite de suas capacidades,
equipes esportivas que mudam de comando a cada derrota e famílias que vivem em constante atrito são reflexos de uma liderança que não compreendeu o ciclo natural do desenvolvimento coletivo. O palco está montado e as luzes se voltam para o líder que compreende que o tempo é um aliado e não um inimigo. Ele sabe que não se pode apressar a maturidade, assim como não se pode pedir a uma criança que tenha a sabedoria de um ancião. O mundo e o contexto em que vivemos exigem que o líder seja um observador atento das marés humanas. Ele precisa entender que a estrutura de uma equipe é orgânica, vibrante e muitas vezes imprevisível. O que separa os líderes memoráveis dos esquecíveis é a capacidade de contextualizar cada pequena crise dentro de um processo maior de crescimento. Quando uma nova diretriz é lançada ou um novo membro chega, o equilíbrio é alterado, e é nesse momento que o contexto se torna a âncora necessária. O líder não se deixa abalar pelo caos momentâneo, pois ele enxerga o padrão por trás da desordem. Ele sabe que a fase de formação é apenas o alicerce, e que sobre ele serão construídas as estruturas de confiança e cooperação. O desafio, no entanto, permanece: como guiar cada indivíduo através dessas fases sem perder a essência do que os uniu. É essa pergunta silenciosa que paira sobre cada reunião, cada conversa de corredor e cada decisão estratégica. O líder está ciente de que o sucesso não é um evento isolado, mas o resultado de uma navegação cuidadosa por entre as correntes de um mundo em constante transformação. No centro de qualquer narrativa de liderança, encontramos as pessoas e seres complexos, com motivações distintas e personalidades que muitas vezes colidem. A introdução de personagens em uma equipe é como o início de uma peça teatral onde o roteiro ainda está sendo escrito. Ao líder, que carrega a visão e o fardo da direção. Aos veteranos, que guardam a história e os processos. E aos novatos, que trazem o frescor, mas também a incerteza. O conflito central aqui não é necessariamente uma briga, mas a tensão natural entre o que já existe e o que está por vir. Quando um novo líder assume o comando ou um novo colega se junta ao grupo, o estágio de formação se inicia. É um período de cautela, onde todos se observam como estranhos em uma sala de espera. As metas ainda não estão claras para todos, os papéis são nebulosos e a confiança é um artigo de luxo que ainda não foi conquistado. O líder percebe que, nesse estágio, as interações são superficiais. As pessoas concordam com a cabeça, mas seus corações e mentes ainda não estão totalmente investidos. Há um desconforto inerente na falta de alinhamento, uma sensação de que todos estão caminhando sobre gelo fino. O problema central que o líder enfrenta é a fragmentação. Cada indivíduo é uma ilha, e o objetivo da liderança é construir as pontes que unirão esses territórios isolados. A tensão surge quando as expectativas do líder colidem com a realidade da equipe. Ele pode desejar alta performance imediata, mas a equipe ainda está tentando entender quem é a pessoa sentada na cadeira ao lado. Essa dissonância emocional é o primeiro grande desafio. O líder precisa ter a sensibilidade de perceber que, sem uma base sólida de relacionamento e compreensão mútua, qualquer tarefa executada será mecânica e desprovida de alma. O conflito se intensifica quando as tarefas começam a se acumular e a pressão por resultados aumenta, antes mesmo de os objetivos estarem plenamente acordados. É um momento de vulnerabilidade para o grupo. O líder de sucesso não ignora essa fragilidade, ele a acolhe, sabendo que é o primeiro passo para a construção de algo genuíno. Ele começa a introduzir pequenos diálogos, a esclarecer as intenções e a definir, de forma suave mas firme, o norte que todos devem seguir. No entanto, ele sabe que a paz da formação é frágil e que o verdadeiro teste de seu caráter e da resiliência da equipe ainda está por vir. O sinal de que as coisas estão começando a se mover é quando as primeiras divergências de opinião surgem. Longe de ser um sinal ruim,
Isso indica que as pessoas estão começando a se sentir confortáveis o suficiente para serem elas mesmas. O cenário está pronto para a próxima fase, e o líder aperta o passo, preparando-se para o turbilhão emocional que define o amadurecimento de qualquer coletivo humano. À medida que a equipe avança, a cortina da formalidade começa a cair, dando lugar ao estágio mais desafiador e paradoxalmente mais rico da liderança: o estágio das tempestades. É aqui que as apostas aumentam consideravelmente. As tensões que antes eram apenas sussurros no subconsciente agora ganham voz. Os membros da equipe, sentindo-se mais acomodados, começam a testar os limites. É uma fase que lembra os anos rebeldes da adolescência, onde a autoridade é questionada e o individualismo tenta se sobrepor ao coletivo. O líder observa manifestações mais ríspidas, desafios abertos a decisões que antes eram aceitas sem questionamento e uma resistência sutil a processos estabelecidos. A fricção é constante. Se este estágio não for administrado com maestria, o risco é o colapso total da moral e do desempenho. O líder vê comportamentos pouco saudáveis emergirem, a culpa sendo empurrada de um lado para o outro, a formação de subgrupos que excluem os outros e uma queda perceptível na qualidade do que é entregue. As apostas emocionais são altas porque, nesse turbilhão, relacionamentos podem ser destruídos de forma permanente. O líder de sucesso entende que o conflito não é o inimigo, mas sim o subproduto do crescimento. No entanto, ele também sabe que se a tempestade for forte demais, ela pode naufragar o navio. A tensão aumenta quando as metas do projeto começam a sofrer devido ao atrito interno. É um momento de verdade para quem lidera. É fácil ser um guia quando o sol brilha, mas é na escuridão da tempestade que o verdadeiro valor de um líder é revelado. Ele precisa ser o ponto de calma no centro do furacão, agindo com justiça e firmeza para evitar que as chamas do conflito consumam o progresso feito. O líder começa a notar que as pequenas falhas de comunicação agora se transformam em grandes mal-entendidos. A motivação começa a oscilar. Alguns membros podem se sentir sobrecarregados, enquanto outros se retraem em silêncio. A complexidade do cenário aumenta a cada dia, e o líder se vê diante de um tabuleiro de xadrez onde cada movimento tem consequências profundas para o futuro do grupo. Ele não pode simplesmente ordenar que a tempestade pare, ele deve ensinar a equipe a navegar através dela. O momento em que o líder decide intervir, não para calar as vozes dissidentes, mas para canalizar essa energia para uma direção produtiva, é o que impulsiona a história para o próximo nível. As estacas estão fincadas e o clima é de uma expectativa eletrizante. O grupo vai se fragmentar sob a pressão ou sairá dessa fase mais forte e coeso. O destino da equipe depende da capacidade do líder de transformar o atrito em combustível para a inovação e o entendimento mútuo. Aprofundar-se na narrativa de uma equipe exige que o líder explore a textura emocional de cada interação. Após o início das tempestades, o desenvolvimento da equipe passa por um processo de exploração profunda. O líder de sucesso não se limita a gerir tarefas, ele mergulha nas motivações que impulsionam cada indivíduo. Ele começa a realizar sessões individuais, ouvindo atentamente o que não está sendo dito nas reuniões coletivas. É uma fase de descoberta, onde se percebe que por trás de cada resistência ao medo e por trás de cada conflito há uma aspiração não atendida. O líder utiliza essa percepção para tecer uma nova trama de relacionamentos. Ele entende que a confiança não se constrói com decretos, mas com consistência e vulnerabilidade compartilhada. Ao permitir que a equipe veja sua própria humanidade, o líder cria um espaço seguro para que outros façam o mesmo. A narrativa se expande através de diálogos francos sobre valores e expectativas. O líder começa a substituir o eu pelo nós, não apenas no discurso, mas na prática cotidiana.
Ele celebra as pequenas vitórias, reconhecendo que cada passo em direção à colaboração é uma conquista sobre o ego individualista. O ritmo da história desacelera um pouco aqui, permitindo que os elos se fortaleçam. É o momento de investir em atividades que promovam o entrosamento, não como eventos corporativos vazios, mas como oportunidades reais de conexão humana. Em encontros sociais ou dinâmicas de grupo, as pessoas começam a rir juntas, a compartilhar histórias pessoais e a ver seus colegas não como competidores, mas como aliados. O líder observa essa mudança sutil de tom. A atmosfera, antes carregada de eletricidade estática, começa a se tornar mais leve e colaborativa. No entanto, o líder mantém a vigilância. Ele sabe que a harmonia recém-encontrada é como uma planta jovem que precisa de cuidado constante para não murchar sob o peso das antigas mágoas. Ele utiliza o feedback como uma ferramenta de escultura, moldando comportamentos e reforçando o que há de melhor em cada um. A percepção do líder se torna mais aguda. Ele nota quando alguém está prestes a recuar para o comportamento defensivo e intervém, com uma palavra de encorajamento ou um redirecionamento gentil. Essa fase de desenvolvimento é marcada por uma crescente consciência coletiva. A equipe começa a entender que o sucesso de um é o sucesso de todos. O líder, ao atuar como um mentor, deixa de ser o único responsável pelo clima do grupo. Ele vê emergir lideranças naturais dentro da própria equipe, pessoas que começam a mediar conflitos e a apoiar uns aos outros por iniciativa própria. É uma realização emocionante, um sinal de que o investimento emocional está começando a dar frutos e que a equipe está pronta para enfrentar desafios ainda maiores, com uma nova base de confiança inabalável. A jornada para o alto desempenho nunca é uma linha reta, e logo surge uma nova camada de complicação que desafia a estabilidade conquistada. Justo quando o grupo começa a operar em harmonia, o mundo exterior ou mudanças internas trazem novos testes. Pode ser a chegada de um novo integrante com uma personalidade forte, ou a imposição de uma meta agressiva que exige uma mudança radical nos processos. Essas complicações funcionam como um teste de estresse para a cultura da equipe. O líder observa que, sob pressão, alguns velhos hábitos de autodefesa podem tentar retornar. O desafio agora é: a confiança que construímos é sólida o suficiente para resistir a essa nova pressão. A contradição aparece quando a necessidade de velocidade colide com a necessidade de inclusão. O líder se vê em um dilema: deve agir de forma autoritária para garantir o resultado imediato ou deve manter o processo democrático que fortaleceu o grupo, mesmo que isso leve mais tempo? Essa tensão testa os princípios do líder. Ele percebe que a equipe está observando cada um de seus movimentos, esperando para ver se as regras que foram estabelecidas na calmaria serão mantidas na tormenta. A complicação se aprofunda quando o líder nota que a mudança de objetivos causa confusão e desmotivação em alguns membros. A clareza que antes existia agora é obscurecida por novas incertezas. O líder entende que não pode simplesmente ignorar o desconforto, ele deve enfrentá-lo de frente. A resistência a novos sistemas ou métodos de trabalho pode gerar um novo ciclo de tempestades, mas agora em um nível mais sofisticado. As pessoas não estão mais apenas brigando por espaço, elas estão questionando a direção e o propósito. O líder precisa usar todas as suas habilidades de comunicação para traduzir a nova realidade de uma forma que faça sentido para o grupo. Ele passa mais tempo explicando o porquê por trás de cada mudança, buscando a aceitação e não apenas a obediência. Essa fase é marcada por um sentimento de tensão não resolvida. O equilíbrio é precário. O líder reconhece que o engajamento e a produtividade podem diminuir temporariamente e ele deve resistir à tentação de entrar em pânico. Ele sabe que a equipe está em um ponto de inflexão. Ou eles se retraem para o medo e para a desconfiança,
ou usam essa nova complicação como um trampolim para um nível superior de competência. O líder atua como um mediador entre a pressão externa e a resiliência interna do grupo, mantendo o foco no longo prazo enquanto lida com as crises do dia a dia. A história se aproxima de um momento crítico, onde as decisões tomadas agora determinarão se a equipe se tornará lendária, ou se será apenas mais um grupo de pessoas trabalhando juntas sob o mesmo teto. A inevitabilidade de um confronto direto com esses novos desafios cresce, e o líder se prepara para o momento em que a teoria da liderança deve ser aplicada na prática mais pura e exigente. O ar se torna mais denso, carregado com a eletricidade de uma mudança iminente. A equipe está no limiar de algo transformador. O líder intensifica o ritmo, sabendo que a proximidade de um grande objetivo ou a necessidade de resolver um conflito latente exige foco total. Cada detalhe das interações diárias agora parece ter um peso maior. O líder observa como as pessoas se olham, como respondem aos feedbacks e como lidam com os erros. Ele está construindo a intensidade necessária para o salto final em direção ao alto desempenho. O peso do que está prestes a acontecer é sentido por todos. Não se trata apenas de cumprir um prazo, mas de validar a identidade do grupo. O líder enfatiza as estacas. Se falharem agora, não será apenas um projeto perdido, mas uma quebra na confiança que levaram tanto tempo para construir. Se vencerem, eles provarão a si mesmos que são capazes de superar qualquer obstáculo. A pressão aumenta e, com ela, a clareza do propósito. O líder começa a cobrar a responsabilidade individual com mais ênfase, lembrando a cada um que sua contribuição é a peça que faltava no quebra-cabeça. Ele não aceita mais a mediocridade, pois sabe que a equipe já demonstrou ter potencial para a excelência. O clima é de uma inevitabilidade silenciosa. Todos sabem que o momento da verdade chegou. O líder atua como um maestro que acelera o tempo da música, levando todos a um crescendo emocional e operacional. Ele minimiza os mal-entendidos com uma comunicação cirúrgica, não deixando espaço para dúvida. As regras de conduta, que antes eram apenas orientações, agora se tornam o código de honra do grupo. A confiança, testada e refinada nas fases anteriores, agora se manifesta em uma colaboração que parece quase instintiva. O líder observa a equipe começando a se autogovernar. Eles não esperam mais por ordens, eles antecipam as necessidades uns dos outros. No entanto, há uma tensão vibrante, um medo saudável do fracasso que os mantém alertas. O líder sabe que está levando o grupo ao seu limite, mas é nesse limite que a verdadeira transformação ocorre. Ele se concentra na visão final, pintando um quadro vívido do sucesso para que todos possam vê-lo e desejá-lo. O momento é de concentração absoluta. O líder prepara o terreno para o clímax, garantindo que cada membro sinta o peso da sua importância e a força do coletivo que o sustenta. A pressão é o fogo que forjará o aço da equipe, e o líder está pronto para guiar essa forja com mão firme e coração focado no resultado que está por vir. O momento crucial chega com a força de uma revelação. Em meio a um desafio monumental, a equipe atinge o que se conhece como o estágio de desempenho. Não é um evento isolado, mas uma sequência de ações coordenadas que parecem fluir como uma sinfonia perfeita. O líder testemunha o ápice da sua jornada. Conflitos que antes eram destrutivos agora se tornam faíscas de criatividade. As divergências de opinião são resolvidas com transparência e respeito mútuo, visando sempre o bem maior do projeto. A intensidade emocional é palpável quando o grupo enfrenta uma crise súbita, talvez um erro técnico grave ou uma mudança brusca nas regras do mercado. Em vez do pânico e da busca por culpados que marcariam os estágios iniciais, o que se vê é uma mobilização imediata e harmoniosa. As pessoas assumem a responsabilidade, compartilham informações de forma transparente
e trabalham juntas com uma motivação que transcende o simples dever profissional. O líder, nesse momento, percebe que sua função mudou. Ele não é mais o motor que empurra a equipe, mas o guia que remove obstáculos para que eles possam correr. A revelação é profunda. O verdadeiro sucesso do líder não está na sua própria performance, mas na capacidade de ter criado um organismo vivo que respira e resolve problemas de forma autônoma. O clímax se manifesta na clareza absoluta dos objetivos. Cada membro da equipe sabe exatamente o que precisa fazer e, mais importante, confia plenamente que seus colegas farão o mesmo. A transformação é completa. O grupo de indivíduos hesitantes transformou-se em um time de elite. O líder sente um misto de orgulho e humildade ao ver a excelência em ação. O resultado alcançado não é apenas o cumprimento de uma meta, mas a demonstração de uma nova forma de ser e trabalhar. A tensão acumulada ao longo das semanas e meses se dissolve em uma satisfação profunda e compartilhada. O líder observa o momento em que a equipe percebe sua própria força. É um instante de triunfo coletivo que redefine o que eles acreditavam ser possível. Essa transição para a alta performance é o ponto de virada definitivo da história. A partir daqui, a percepção de todos sobre o trabalho e a liderança é alterada para sempre. O líder reconhece que este é o estágio ideal, evidenciado pela interdependência e pela responsabilidade compartilhada. A revelação final é que o papel do líder foi fundamental para criar as condições, mas o mérito do desempenho pertence a cada um que teve a coragem de atravessar as tempestades e permanecer no barco. O clima de celebração e realização marca o fim de uma era de incertezas e o início de uma nova fase de impacto e significado. Após o clímax do desempenho excepcional, uma calma profunda se instala, mas não é a mesma quietude do início. É uma paz carregada de significado e consciência. As consequências imediatas do sucesso são sentidas em toda a organização ou comunidade. O líder observa a equipe respirando aliviada, os rostos antes tensos agora iluminados por sorrisos de realização. No entanto, há também uma exaustão saudável, o peso do esforço hercúleo que agora começa a se fazer sentir nos corpos e mentes. O impacto inicial é uma mudança na percepção externa. A equipe agora é vista como um modelo a ser seguido. O líder gerencia essa nova fama com cuidado, garantindo que o ego não destrua o que a colaboração construiu. Ele permite que a equipe saboreie a vitória, criando um espaço para a celebração e o reconhecimento. É um momento de pausa necessária. O líder sabe que, após uma grande batalha, o guerreiro precisa descansar para não se tornar vítima do próprio sucesso. A consequência emocional mais forte é o fortalecimento do vínculo entre os membros. Aqueles que antes eram estranhos ou adversários, agora compartilham uma história de superação que os unirá por anos. O líder observa as conversas informais, as trocas de agradecimentos e o respeito mútuo que agora é a norma. Há um senso de pertencimento que é a recompensa mais valiosa de toda a jornada. O líder, no entanto, permanece atento aos detalhes. Ele sabe que o pós-clímax é um momento de vulnerabilidade, onde o relaxamento excessivo pode levar à perda do ritmo. Ele usa essa pausa para consolidar os aprendizados. O que funcionou, o que quase nos destruiu. Ele incentiva uma reflexão honesta, não como uma crítica, mas como uma forma de honrar a experiência vivida. O peso dos eventos começa a se assentar e a equipe começa a entender que eles não são mais os mesmos que começaram o processo. Houve uma mudança de identidade. O líder atua como o guardião dessa nova identidade, assegurando que os valores que os levaram ao topo permaneçam vivos. A atmosfera é de uma gratidão silenciosa, um reconhecimento de que cada tempestade enfrentada valeu a pena para chegar a este estado de graça profissional. O líder respira fundo, permitindo-se um momento de contemplação solitária.
observando o lago da equipe agora calmo novamente, mas com uma profundidade e uma clareza que antes não existiam. A história entra em sua fase de integração, onde as lições aprendidas começam a se tornar parte do DNA de cada indivíduo e do líder que os guiou. A resolução da jornada de liderança traz consigo transformações profundas e duradouras. O rescaldo da fase de alto desempenho revela uma equipe que opera em um novo patamar de existência. O líder nota que a necessidade de supervisão constante desapareceu, substituída por uma cultura de confiança e autonomia. As consequências de longo prazo são visíveis nos processos que agora fluem sem atritos e na qualidade consistente dos resultados. Mas a mudança mais significativa ocorreu no interior de cada pessoa. O líder vê indivíduos que se tornaram mais resilientes, mais empáticos e mais conscientes de seu papel no coletivo. Eles aprenderam que o conflito é uma oportunidade de melhoria, não uma ameaça pessoal. A resolução não é apenas o fim de um projeto, mas a consolidação de um novo mindset. O líder reflete sobre sua própria evolução. Ele aprendeu a ouvir mais, a observar antes de agir e a ter a paciência necessária para deixar a equipe crescer no seu próprio tempo. Ele integrou a lição de que liderar é, em última análise, um ato de serviço ao desenvolvimento alheio. A transformação externa é o sucesso do grupo. A transformação interna é a sabedoria adquirida por quem esteve à frente. O líder começa a preparar a equipe para o futuro, sabendo que novos desafios e novos estágios de formação virão. Ele estabelece sistemas para manter a cultura de comunicação aberta e feedback contínuo. As regras de conduta, uma vez novidades, agora são hábitos naturais que ninguém questiona porque todos viram seu valor na prática. A transição para o encerramento é suave e orgânica. O líder sente que sua missão principal, transformar um grupo de indivíduos em uma equipe de alto desempenho, foi cumprida. Ele observa os novos líderes que surgiram dentro do grupo, pessoas prontas para assumir suas próprias jornadas de liderança inspiradas pelo exemplo que viveram. Há uma sensação de fechamento de ciclo, uma satisfação que vem do dever cumprido com integridade. O líder reconhece que o sucesso não é um destino final, mas a capacidade de manter esse estado de excelência através das inevitáveis mudanças que virão. Ele se prepara para o próximo passo, com a tranquilidade de quem sabe que construiu algo sólido sobre a rocha da confiança e do respeito mútuo. A história se aproxima de sua conclusão, deixando para trás um rastro de crescimento, aprendizado e a prova viva de que a liderança consciente é a força mais potente para a transformação humana em qualquer cenário, seja ele corporativo, social ou familiar. Ao sintetizar a jornada percorrida, emerge uma compreensão clara da filosofia que sustenta a liderança de sucesso. A trajetória da formação ao desempenho não é apenas um modelo de gestão, mas um mapa da alma humana em busca de propósito comum. O líder percebe que cada estágio, a cautela inicial, a fúria das tempestades, a paz do regramento e a exultação do desempenho, é um componente essencial da alquimia da liderança. Sem a tempestade, não haveria a força necessária para romper as barreiras do ego. Sem o regramento, a energia seria desperdiçada no caos. A liderança é a arte de equilibrar essas forças opostas, transformando a fricção em calor e luz. O significado mais amplo desta jornada é que ninguém lidera sozinho. O líder é apenas o catalisador que permite que o potencial do grupo se manifeste. O aprendizado central é que o sucesso de um líder é medido pela qualidade dos relacionamentos que ele cultiva e pela capacidade de criar um ambiente onde a verdade pode ser dita sem medo. O líder reflete sobre como a paciência foi sua maior aliada e como a coragem de enfrentar os conflitos em vez de evitá-los foi o que salvou a equipe da mediocridade. A jornada ensina que a liderança é um exercício contínuo de autoconhecimento. Para liderar outros através das tempestades,
o líder deve primeiro ser capaz de navegar por suas próprias águas internas, reconhecendo suas limitações e forças. A síntese desta experiência é a percepção de que a liderança de sucesso é profundamente humana e inerentemente relacional. Não se trata de ferramentas ou técnicas, embora estas sejam úteis, mas de caráter e conexão. O líder termina este ciclo com uma visão renovada sobre o que significa guiar outros. Ele entende que seu papel é criar espaço para que novos líderes floresçam, perpetuando o ciclo de crescimento e excelência. A ideia que ressoa é que o trabalho de um líder nunca termina realmente. Ele apenas se transforma à medida que a equipe atinge novos níveis de maturidade. Esta compreensão prepara o terreno para a mensagem final. A liderança é uma jornada de transformação constante, um compromisso com a excelência que exige tudo de quem a exerce, mas que oferece em troca a recompensa inigualável de ver o potencial humano ser plenamente realizado. Ao olharmos para trás e contemplarmos toda a extensão da jornada, a imagem do lago do início retorna, mas agora de uma forma diferente. A superfície pode estar calma novamente, mas sabemos que abaixo dela existe uma profundidade rica e complexa, forjada por cada pedra atirada e cada tempestade enfrentada. A liderança de sucesso, como vimos, não é sobre manter a água imóvel a qualquer custo, mas sobre saber que as ondas são o sinal de que o lago está vivo e em transformação. A essência de tudo o que foi vivido reside na capacidade de abraçar o ciclo natural do crescimento com sabedoria e serenidade. O líder que compreende as fases de uma equipe, desde a hesitação da formação até a glória da alta performance, não é apenas um gestor de pessoas, mas um arquiteto de destinos. A lição final e mais poderosa é que a liderança é uma prática de resiliência e esperança. É a crença inabalável de que, apesar das crises, dos desentendimentos e das tempestades ocasionais, o potencial coletivo é capaz de alcançar alturas que nenhum indivíduo conseguiria sozinho. O líder de sucesso é aquele que, ao final do dia, pode olhar para aqueles que liderou e ver não apenas seguidores, mas parceiros em uma jornada de evolução contínua. A verdadeira medida do sucesso não está nos relatórios ou nas metas atingidas, mas nas vidas que foram transformadas pelo processo de trabalhar juntas por algo maior. O convite que fica para cada um que se propõe a liderar é o de não temer a tempestade, mas preparar-se para ela com a paciência de quem conhece o ciclo da vida. Liderar é um ato de fé no outro e de compromisso com a verdade. É saber que cada desafio é uma lição e cada conquista é um novo ponto de partida. Que esta reflexão sirva como uma bússola para os momentos de incerteza, lembrando que a maturidade da equipe é um processo orgânico que exige tempo, cuidado e, acima de tudo, uma liderança que saiba ouvir o silêncio e entender o trovão. A jornada da liderança é infinita, mas cada ciclo concluído nos torna mais sábios, mais fortes e mais humanos. Que a coragem de guiar seja sempre acompanhada pela humildade de aprender. E que o objetivo final seja sempre a criação de um legado de excelência, confiança e crescimento mútuo, que perdure muito além de qualquer projeto ou estação. No vasto horizonte da vida, liderar é, em última análise, a mais nobre forma de servir a grandeza que habita em cada ser humano.